E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Edgar Jorge. Neste vídeo eu quero mostrar que as barragens de Amparo e Pedreira não foram projetadas para reservar água para cidades da região de Campinas. Eu já falei no outro vídeo que as barragens ou barragens de Amparo e Pedreira começaram em 2006, 8 anos antes da crise hídrica de 2014, que é a justificativa dos políticos para a construção delas. Mas eu disse que elas surgiram da decisão esquisita do Comitê PCJ, que em vez de obrigar a Petrobras a reusar a água que já tirava do rio Jaguari, permitiu que a Petrobras tirasse muito mais água de um rio que já tinha pouco volume de água. Vocês se lembram, quando um certo deputado e um determinado prefeito começaram a dizer que Amparo teria uma contrapartida importante do governo do Estado por deixar fazer a barragem de Duas Pontes? Lembram do que era essa contrapartida? Claro que lembram. Era uma outra barragem que seria construída dentro de Amparo, na região do Santa Maria do Amparo. Ou seja, para compensar uma grande estupidez que foi deixar fazer a barragem de Duas Pontes, eles tiveram a espetacular ideia de fazer outra barragem dentro da cidade. Coisa linda, né? E isso porque eles mesmos diziam que a barragem de Amparo era para dar água para as cidades e que Amparo também aproveitaria dessa mesma grandiosa obra. Uma verdadeira abobrinha política. De uma hora para outra eles pararam de falar essa asneira. Deve ter caído a ficha deles. Só pode ser. Mas não foram só esses personagens que deitaram e rolaram na porcaria dessa obra insensata. O próprio governador, assim como seus puxa-sacos locais, começaram a dizer que as barragens de Amparo e Pedreira serviriam para enfrentar a crise hídrica de Amparo, a crise hídrica do estado de São Paulo, e que elas levariam águas a 5 milhões de pessoas da região de Campinas. Lembram disso? Eu sei que lembram. Então me diga, onde estão os tubulões? A canalização necessária para levar a água das barragens para as cidades. A tal canalização nem aparece no projeto técnico porque nunca foi prevista e nunca esteve programada de acontecer. Alguém jogou no colo do governador um projeto de 2 barragens insensatas feitas para replantar mais água do rio Jaguari, para ele poder dizer que estava fazendo algo em resposta à crise hídrica do estado de São Paulo. Agora, isso não vai resolver crise hídrica nenhuma, nunca. A verdadeira crise não é de falta de água, é de falta de respeito à população, a falta de respeito ao dinheiro público, a falta de ética na política, em todos os níveis. Essas sim são as verdadeiras crises que enfrentamos. Quando o promotor público do meio ambiente questionou o presidente do DAEE, que é o Departamento de Águas e Energia Elétrica, sobre a canalização das águas das barragens para cidades que seriam abastecidas, ele respondeu, por escrito, e nós temos o documento, os projetos das barragens da canalização podem ser feitos separadamente e nós temos até 2045 para projetar as ligações para cidades. Oi, até 2045? Mas nós não estamos falando de uma crise hídrica que exige medidas urgentes para levar água para as cidades? Pois é. Até quando vamos suportar coisas assim? Sem dizer que para puxar a canalização das barragens precisa fazer outro projeto enorme e igualmente complexo, com estudo de impactos ambientais, novas desapropriações e outro orçamento elevadíssimo. E aí, pessoal? Vocês entenderam? De verdade? Então façam um favor para todos nós. Parem de dizer que as barragens de Amparo e Pedreira foram projetadas para abastecimento de água para 5 milhões de pessoas. Nem com todas as gambiarras e disfarces feitos para mudar o jeitão dos projetos e nem a mudança dos discursos políticos dá para acreditar que isso vai acontecer. Assim, eu falei que nós temos documentos oficiais que confirmam o que eu falei nesse vídeo. É isso. Eu volto mais tarde com mais alguns comentários. Até já.